E aí, garotada, beleza? Sou o Williams Pimentel, professor de ciências do 8º ano, e para finalizarmos o nosso estudo sobre o sistema respiratório, onde nós já falamos sobre a anatomia, a fisiologia, falamos de algumas doenças importantes que acometem o sistema respiratório, né? Alguns conselhos a respeito de como se deve fazer para pelo menos diminuir as situações de risco ao nosso sistema respiratório, que é muito importante para todos nós. Então agora nós vamos fazer uma revisão, uma tentativa de fixação de conteúdo através de comentário de questões do próprio livro, né? Afinal de contas, nós temos um livro didático, nós temos que utilizá-lo, para que a gente possa exercitar e em casa você olhar com calma, sem problemas depois. Então vamos lá. A nossa primeira questão, nós temos o seguinte: ao baforar, aliás, ao dar uma baforada no espelho frio, notamos que ele fica embaçado. Quem usa óculos sabe muito bem de que é que eu estou falando, né? Às vezes a gente está na sala com ar-condicionado, quando vai para um ambiente sem ar-condicionado, a lente fica embaçada que a gente não enxerga nada, né? Isso é evidência da presença de qual substância do ar expirado? Gente, o ar inspirado, ele traz a composição química da atmosfera. Mas o ar expirado, ele traz, certo? Além de alguns componentes já existentes na atmosfera, uma alteração na concentração e a introdução de componentes, tá certo? Esse fato da lente ou do vidro, do espelho, ficar embaçado como você boceja nele, né, dar uma baforada nele, é um fenômeno físico. E é uma prova de que no ar que sai de dentro do corpo da gente, tem água na forma de vapor. Essa água é uma forma que nós temos de liberar calor do nosso corpo para manter a temperatura do nosso corpo equilibrada. Então nós jogamos água na forma de vapor para fora do nosso corpo quando nós expiramos. A prova de que isso é verdade é que quando esse ar bate na superfície fria, o vapor d'água se condensa e passa para o estado líquido e a superfície fica embaçada. Então essa seria a resposta, né? O fato de o espelho ficar embaçado evidencia a presença de vapor d'água no ar expirado. Esse vapor de água que sai da temperatura próxima à do corpo, né? Mas por uma questão de pressão, isso aqui vocês vão estudar depois, sofre uma condensação, quer dizer, passagem para o estado líquido quando toca uma superfície fria, né? São pequenas gotinhas de água que ficam na superfície que deixam a superfície toda embaçada. Essa seria a explicação e uma prova prática de que tem ar quando nós jogamos, né, o ar para fora do corpo através da expiração. Segunda questão. Compare o ar inspirado e o ar expirado no que diz respeito à porcentagem de gás oxigênio, né? Quem tem mais gás oxigênio? É o ar inspirado ou o ar expirado? Olha, o ar inspirado, ele tem a composição do gás oxigênio na atmosfera, por volta de 21% da massa do ar que nós jogamos dentro dos pulmões. Só que quando esse gás entra dentro do nosso corpo, ele vai ser utilizado pela respiração celular de nossas células. E, portanto, ele vai ser consumido. Então a concentração dele diminui, tá? Então quando o ar é inspirado, a composição do oxigênio é alta e quando ele é expirado, a quantidade é menor. Então, portanto, a porcentagem de gás oxigênio ela é maior quando o gás oxigênio o ar é inspirado, né? Que, como eu já falei, durante a expiração vai sair o ar com o gás oxigênio, mas numa quantidade menor, porque parte dele foi consumido na respiração das nossas células. Ok? Muito bem. E o gás carbônico? Qual o percentual? Onde é que ele está mais? O gás carbônico, a proporção dele para o total de ar que nós inalamos é de 0,030 e alguma coisa por cento. É bem pouquinho.
tá? Só que quando esse ar entra dentro da gente e passa, né, via vasos sanguíneos, lá pelas células do nosso corpo, tem um produto da respiração celular, certo? Que é lançado na corrente sanguínea e que não existia numa proporção tão alta, que é o gás carbônico oriundo dessa respiração. Então esse gás, esse ar, quando retorna, esse gás quando retorna e vai ser expirado, ele está numa proporção de 4%. Portanto, está mais concentrado no ar que é expirado em relação do ar que é inspirado. Então a porcentagem de gás carbônico é maior no ar expirado, ok? E a água? Né? Nós sabemos que o nosso corpo, eu acabei de falar sobre isso, ele tem como um dos mecanismos de resfriamento do corpo, quer dizer, eliminar o excesso de calor produzido pela respiração das nossas células, do trabalho muscular, etc., tá? É eliminar a água na forma de vapor, tá? Portanto, a porcentagem de vapor d'água é maior no ar expirado. Lógico, né? Salvo em situações especiais, quando você inspira um ar muito úmido, por exemplo, na região norte, que a saturação do ar atmosférico passa de 80%, chega a 90%, tá? Ou então, por exemplo, numa sauna, onde existe muito vapor d'água liberado, certo, no ambiente para mantê-lo aquecido. Mas em ambiente normal, natural, a quantidade de água ela é maior quando você expira. Tá ok? Muito bem. A nossa terceira questão. O que ocorre com a respiração celular se por algum motivo uma pessoa for impedida de executar a respiração pulmonar? Ora, para acontecer a respiração celular, nós precisamos de quê? De uma fonte orgânica de alimento, glicose, e do gás oxigênio. Como é que nós conseguimos esse gás oxigênio? Nós conseguimos esse gás oxigênio quando nós inspiramos o ar. Jogamos esse gás na corrente sanguínea que transporta, né, para as células do nosso corpo. Se para, certo, de haver a respiração pulmonar, esse gás não vai chegar. Sem esse gás não há respiração celular. Aí, dependendo do tipo de célula, ela pode, por exemplo, as células musculares, elas deixam de fazer respiração celular e para não parar o seu trabalho de contração e relaxamento, elas passam a realizar outro processo de obtenção de energia sem o oxigênio, que é a fermentação. Tá ok? Então, impedida de realizar a respiração pulmonar, faltará oxigênio para as células das pessoas realizarem a respiração celular. Como são poucas as células, no caso, células musculares, que têm essa adaptação para fazer a fermentação, então a pessoa vai ter a morte celular e, consequentemente, a sua própria morte. Eu falei do caso específico do músculo, para ficar enfático de que algumas células do nosso corpo têm essa habilidade de trocar o processo de produção de energia na falta de oxigênio. Aí na quarta questão você tem essa lista aí de estrutura das vias respiratórias. Considere os seguintes componentes do sistema respiratório: alvéolo, bronquíolo, brônquio, laringe, diafragma, cavidade nasal, faringe e traqueia. Observe que eles estão numa ordem completamente aleatória. Pois muito bem. Em que sequência o ar inspirado percorre esses componentes? Aí ele quer que você ordene essas estruturas de acordo com a passagem de ar na inspiração. Ok? Então vamos lá. Qual é a primeira estrutura que o ar entra em contato? Nariz. Então você vai começar por onde? Pela cavidade nasal. Seguindo a sequência, vem a faringe, que é comum também ao sistema digestório, descendo, sentido mais comum, laringe,
traqueia, bifurca-se em brônquios, penetra dentro dos pulmões, se ramifica em bronquíolos, né? Portanto, até chegar aos alvéolos pulmonares. Está aí a sequência. Cavidade nasal, onde o ar é aquecido, filtrado, umedecido, segue para a faringe. A laringe, que tem aquele mecanismo que impede a passagem de alimento, desviando o bolo alimentar para o esôfago, é onde tem também as pregas vocais. Segue o tubo longo, que é a traqueia, se bifurca em 2 brônquios. Dentro dos pulmões, né, os brônquios se dividem em ramos, que vai se ramificando, forma os bronquíolos, e na extremidade dos bronquíolos você vai encontrar os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a hematose. E a sequência do ar expirado? Olha, minha gente, é só pegar essa sequência aí e virar para o lado oposto. Por quê? O ar expirado vem, ocorre a hematose nos alvéolos pulmonares, saindo dióxido de carbono para os alvéolos, aí segue o caminho de volta. Bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe e a cavidade nasal. Tá aí. Simples assim. Caminho de ida e o caminho de volta. Ok? Muito bem. Qual desses componentes não tem contato direto com o ar? Expirado, inspirado ou expirado? Gente, é só olhar a sequência de ida e de volta. Qual foi o único nome que não foi incluído em nenhuma das letras A e B? Se você for analisar, é o diafragma. O diafragma, ele é o músculo respiratório que, associado aos músculos intercostais, que são aqueles que ficam entre as nossas costelas, fazem os movimentos de inspiração e de expiração. Como eles estão externamente aos pulmões, de forma alguma ele vai entrar em contato com o ar que é inspirado ou expirado. Beleza? Seguindo nossas questões. A tosse é um reflexo automático que representa uma vantagem adaptativa. Qual é a importância desse reflexo? Esses reflexos que nós chamamos de atos reflexos, como é o caso da tosse, é um mecanismo que nós temos como se fosse uma espécie de defesa. Quando o nosso organismo percebe ou interpreta que determinada coisa que está dentro do nosso sistema respiratório, ele pode causar algum tipo de dano, provoca essa contração dos músculos, fazendo com que você venha a tossir e jogar o que está nas vias para fora. Tá ok? Então, eliminar partículas que tenham eventualmente entrado na laringe da pessoa, impedindo que essas partículas vá até os pulmões. Então, em uma contração forte dos músculos respiratórios, você tosse e joga essa partícula para fora do seu corpo. Aliás, quando a pessoa está na situação de engasgo, a situação é mais ou menos essa. Você tem que fazer com que o ar que está dentro dos pulmões expulse essa partícula, pode ser, por exemplo, resto de comida, para fora, certo? Você comprimindo o diafragma dessa pessoa. Não dê tapa nas costas, porque você pode estar, inclusive, contribuindo para essa partícula, esse alimento, por exemplo, descer para os pulmões. Tá ok? Bom, o espirro, que consiste na rápida saída de ar pelas vias respiratórias, pode acontecer quando algum objeto estranho encosta nos pequenos pelos internos do nariz. Qual a utilidade do espirro para o sistema respiratório? Basicamente, a importância é a mesma da tosse, só que a tosse é num sistema um pouco maior, certo? Ou seja, quando você espirra, você estará eliminando, tá? Certo? Partículas que possam causar mal, né? Pode ser um alergênico, pode ser poeira, pode ser coisa que possa chegar até os seus pulmões. Então, o espirro é um movimento involuntário, é um ato reflexo provocado por contrações de músculos que provocam um jato de ar saído rapidamente
para que tudo que esteja nas vias respiratórias, principalmente no nariz, saia com a força muito grande, que é para limpar as vias respiratórias, evitando assim que essas partículas entrem. Por isso que quando você entra em contato, por exemplo, pessoas que têm o olfato muito sensível, por exemplo, perfume forte, tem gente que espirra, cheiro de detergente, é porque o seu cérebro interpreta que aquela substância é potencialmente perigosa. Ou então você tem essa reação hipersensível com relação a determinada substância. Poeira, né? E assim vai. Então, o espirro, como a tosse, é um mecanismo de defesa que nós temos. A nossa 7ª questão. Alguns eventos relacionados à respiração pulmonar são a contração de músculos intercostais, relaxamento de músculos intercostais, contração do diafragma, relaxamento do diafragma, contração da caixa torácica, expansão da caixa torácica. Reúna esses eventos em 2 grupos e explique o critério que usou para fazer essa reunião. Observando os eventos que você está aí colocado na 7ª questão, eu posso agrupar em 2 categorias. Qual seria? Os eventos associados à inspiração e os eventos associados à expiração, né? Portanto, os eventos associados à inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões, quais são que vocês vão reunir? Contração dos intercostais, contração do diafragma, expansão da caixa torácica. E a expiração, que é a saída de ar, relaxamento dos intercostais, relaxamento do diafragma e contração da caixa torácica. Você pode dizer também abaixamento e elevação. Não tem problema. Portanto, A, F, C estão relacionados à inspiração. Vamos só confirmar aqui. Contração, né, dos músculos intercostais, contração de diafragma e expansão da caixa torácica. Beleza. E a outra é D, B, D e E, relacionados com a expiração. Vamos lá? Relaxamento dos intercostais, correto. Relaxamento do diafragma, correto. E contração da caixa torácica. Esses fenômenos ou eventos é que fazem com que o ar entre e saia dos nossos pulmões. Tá? Olha aí para quem gosta de uma carninha assada, tá aí um costelão, certo? Bem assadinho, tá? Então a 8ª questão. Muitos apreciadores de churrasco gostam de comer costela de boi assada. A carne ao redor do osso das costelas são músculos do animal. Olha a foto aí. Essa carne que a gente come saborosa, na realidade corresponde ao nome de um músculo que a gente acabou de falar. Tá certo? Como se chama esses músculos? Como é que chamamos os músculos que estão associados às nossas costelas? Músculos intercostais, que atuam onde? Nos movimentos respiratórios. Eles se contraem para elevar a caixa torácica para a inspiração, eles relaxam para abaixar a caixa torácica na expiração. Tá certo? Então, para quem gosta de associar as coisas, quando estiver comendo uma costela de boi, visualize que é os músculos intercostais. Qual é a função deles no organismo do animal? Bom, acabei de falar anteriormente, né? Quando eles se contraem, aumenta o volume da caixa torácica, porque vai se elevar, tá? Para haver, como consequência, a inspiração do ar. Quando eles relaxam, diminui o volume da caixa torácica, comprime o pulmão e o ar sai no movimento de expiração. Ok? Vamos lá para a nossa 9ª questão. Qual é o papel do diafragma no sistema respiratório? Tem a mesma associação que os músculos intercostais. Eles são responsáveis, a associação dos dois, né, para os movimentos de inspiração e o movimento de expiração. E aí, quando os diafragmas se contraem, ele abaixa
porque ele é um músculo laminar. Quando ele contrai, ele baixa. Então ele aumenta o volume da caixa torácica. Então o ar vai entrar. Quando ele relaxa, ele sobe, comprime o pulmão, diminui o volume e o ar sai de dentro dos pulmões. Então, assim como os intercostais, ele também está relacionado com os movimentos respiratórios. Décima, que importante evento ocorre nos alvéolos pulmonares? O evento mais importante que acontece no sistema respiratório é a hematose, também chamado de trocas gasosas, que ocorre através do fenômeno da difusão de gases. O oxigênio, onde está mais concentrado no alvéolo pulmonar, passa para a corrente sanguínea, lá entra nas hemácias, que isso aí você viu depois, certo? E o gás carbônico, que está mais concentrado na corrente sanguínea, passa para os alvéolos pulmonares. Ou seja, houve uma troca gasosa por difusão. É um processo físico, não há interferência da célula nem nada, certo? Então é assim que faz as trocas gasosas e o ar que sai do pulmão sai rico em gás carbônico e o oxigênio vai ser transportado pela corrente sanguínea, pelo sistema cardiovascular a todas as nossas células. Ok? A nossa 11ª. Qual dos 4 cavidades do coração, bombeia sangue para a circulação pulmonar? Esse sangue vai aos pulmões por veias ou artérias? Apesar de a gente não ter falado ainda do sistema cardiovascular, vamos lá. O coração tem 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue venoso, tá? Que é o sangue que chega rico em gás carbônico, ele entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito e segue para os pulmões pela artéria pulmonar. Tá ok? Então esse é o caminho. Lá nos pulmões acontece a hematose, o sangue venoso é transportado em sangue arterial, rico em oxigênio, retorna ao coração pelas veias pulmonares, já pelo outro lado, átrio esquerdo. Segue para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo é bombeado para todo o corpo, sangue oxigenado, pela artéria aorta. Portanto, ele chega, o sangue vai aos pulmões através do ventrículo direito, através das artérias pulmonares, como eu expliquei a vocês. 12ª questão. O sangue retorna dos pulmões ao coração por veias ou artéria? Também acabei de explicar, já que eu falei do ciclo todo. O sangue chega aos pulmões pelas artérias pulmonares, lá ele é oxigenado, o sangue rico em oxigênio arterial sai dos pulmões em direção ao coração pelo lado esquerdo, chegando ao coração pelo átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Então, retorna por veias pulmonares e chega ao átrio esquerdo, já fazendo alusão do nosso próximo assuntozinho. A 13ª. Qual é a relação da atividade física, frequência cardíaca e respiratória? Tudo. Se você faz uma atividade física, você vai ter mais trabalho muscular. Se você tem mais trabalho muscular, há exigência de mais energia. Se você precisa de mais energia, você precisa aumentar a atividade da respiração celular. Então você precisa de mais oxigênio no corpo, para poder a respiração gerar mais energia. Em consequência, os movimentos respiratórios aumentam para fornecer esse oxigênio extra exigido na respiração. Para que esse oxigênio extra chegue o mais rápido possível às células musculares, é aumentada a frequência cardíaca para aumentar a velocidade de circulação do sangue para chegar no nosso corpo todo. Então, quanto maior for a intensidade de atividade física, maior será a frequência cardíaca e respiratória. Qual é a finalidade? Oxigenar melhor todo o nosso corpo, principalmente os músculos. Muito bem.
A 14ª, o oxigênio é transportado no sangue ligado à hemoglobina, uma substância vermelha presente nos glóbulos vermelhos do sangue. Uma análise de sangue em um laboratório revelou que uma pessoa vive numa cidade praiana, tem 15 gramas de hemoglobina a cada 100 ml de sangue. E que outra que vive em altas montanhas, nos Andes peruanos, tem 20 gramas de hemoglobina em cada 100 ml de sangue. Propõe uma possível explicação para essa diferença. A explicação é simples. Nos Andes peruanos, o ar é rarefeito. E o nosso organismo, para se adaptar, né, as pessoas que vivem lá no Andes, se adaptaram evolutivamente, certo? Desenvolvendo a capacidade de aumentar o número de hemácias, aqui no caso do exemplo, o dobro, tá? Para compensar a baixa concentração de oxigênio nos Andes. 3, 4, 5 mil metros de altitude, tá? Porque lá tem menos oxigênio. Tá ok? Então vamos lá. Quanto maior a altitude, menor a pressão do ar e menor a quantidade de ar. E, logicamente, menor a quantidade de oxigênio. É o que nós chamamos de ar rarefeito. Nas montanhas dos Andes peruanos tem menos oxigênio do que a nível do mar. Portanto, quando você inspira o ar, você capta menos oxigênio. Para compensar isso, o que é que o organismo faz? Aumenta o número de hemoglobina para melhorar a eficiência de captação dessa pouca quantidade de oxigênio que chega no sangue, para compensar a falta ou pouca quantidade de oxigênio. Ok? Vamos lá para a última. Por lei, embalagens de cigarro devem alertar para os riscos do tabagismo. Um dos riscos diz que fumar causa efizema pulmonar, uma das doenças que nós falamos na aula anterior. Explique o que é um efizema pulmonar. Como foi visto, é uma expansão, né, uma dilatação com a perda progressiva da elasticidade dos alvéolos pulmonares, que vai tendo cada vez mais dificuldade em fazer as trocas gasosas e acabam as células que formam os alvéolos morrendo, diminuindo a capacidade respiratória da pessoa. Ok? Por que os indivíduos com efizema podem desenvolver problemas cardíacos? Porque com a pessoa apresentando essa dificuldade de fazer trocas gasosas, o coração dessa pessoa, para compensar essa pouca eficiência de trocas gasosas, ele começa a trabalhar num ritmo mais intenso, que pode levar a uma sobrecarga de funcionamento do coração e futuramente gerar problemas cardíacos. Ok? Então é isso, minhas crianças. Espero que vocês tenham fixado nesse nosso resumão através dos exercícios, tá ok? Então, muita felicidade, Deus no coração de todo mundo, e na próxima aula nós vamos passar para outro sistema.